Oi pessoal, tudo bem? Dr. Elge Werneck, oncologista, passando aqui de novo para conversar com vocês. E claro, o tema não poderia deixar de ser Covid-19. Tivemos atualizações dos números ontem que o número de mortes no nosso território ultrapassou o número de mortes na China. É difícil fazer esse processo de comparação a despeito de serem países continentais, uma vez que as estratégias tomadas, a precocidade, o conhecimento do vírus, enfim, tudo isso, a forma como foi blindada a região de Wuhan e a forma como isso chegou no nosso território, enfim, não dá pra gente fazer um processo comparativo muito objetivo. A verdade é que nos preocupa o número de mortes no nosso território. Ontem, foram notificados 5.017 mortes. Hoje esses números chegaram a 5.466 mortes, segundo os dados do Ministério da Saúde. São quase 80 mil casos confirmados. Algumas preocupações. Não existem dúvidas de que esses números são subnotificados. E são subnotificados por uma série de fatores, em especial a dificuldade de acesso a esses testes numa fase precoce, numa fase inicial dessa pandemia no território brasileiro. Um outro detalhe que chama atenção é a letalidade no nosso território. Nós estamos falando de uma letalidade aqui em torno de 6, 7%. Essa é uma letalidade maior do que a gente vê em alguns outros países que têm potencial financeiro e potencial tecnológico como o nosso. Pensando nisso, a nossa preocupação precisa... E a gente precisa redobrar por uma série de fatores. As expectativas de que as superlotações hospitalares aconteçam, ela vem daqui para frente. Quanto maior a incidência de caso, maior a possibilidade desses pacientes adentrarem as unidades hospitalares e, consequentemente, ocupar os leitos para eles destinados. Então, que nós entendamos que, a despeito de já ter 1 mês e meio que estamos convivendo com isso no nosso território, de já termos uma quarentena imposta e sugerida para nós há aproximadamente 40 dias, enfim, todos esses cuidados, a gente não pode esquecer que o relaxamento vai trazer à tona um aumento de incidência e, não tenha dúvidas, um aumento de mortalidade. O outro detalhe que eu gostaria de lembrar é que é óbvio, isso é muito individual de região para região. Então você chega numa cidade onde você tem uma estrutura hospitalar ainda ociosa, que tem uma capacidade de absorver muitos, dezenas, centenas de pacientes, podemos ter um tipo de atenção flexibilizado, seguindo orientações, recomendações das questões municipais de saúde pública. Entretanto, você vai para uma cidade, por exemplo, como Manaus, onde existe um caos instalado na unidade básica, nas unidades hospitalares terciárias e até nos serviços funerários. Essas cidades, nas quais eu só utilizei o exemplo de Manaus, e vale lembrar que existem outras tantas pelo Brasil e pelo mundo afora, não tem condições de flexibilizar de forma significativa o acesso da população à vida diária. Se isso acontece, invariavelmente esse caos se tornará ainda maior e o impacto populacional, social, será realmente catastrófico. Portanto, tenhamos sempre a consciência e a lucidez de reconhecermos que esse é um momento passageiro. Estamos lidando com algo desconhecido. E como eu disse, a mortalidade está aumentando, a incidência está aumentando e isso realmente traz uma preocupação muito grande para todos os serviços de saúde. Não existe nenhuma apologia, portanto, contrária à economia ou super favorável única e exclusivamente à saúde. São instituições, são condições que andam paralelamente. À medida que a saúde melhora, a economia retoma, e à medida que a retomada da economia existe, a saúde tende a melhorar. Que nós sigamos as recomendações para que nenhuma dessas condições se tornem concorrentes. Tá bom, pessoal? A gente vai se falando. Até lá.